Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros, no nosso bate-papo dos sábados de manhã. Se você está chegando hoje e não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, ele aparece aí no vídeo. Você vai receber notificação de conteúdo durante toda a semana que o canal atualiza. Então, tem vários vídeos explicativos falando de evangelho, falando de apometria, falando de desobsessão, documentários sobre Nossa Senhora, sobre física quântica, tem muita coisa, tem as músicas do coral. Então, é bem legal e toda semana tem atualização. Então, se inscreve aí no canal. Também não se esquece de deixar o seu like, o seu curtir aí, o seu comentário que é sempre tão importante para fazer o nosso canal crescer, para nos auxiliar, sugestão de tema, tá bom? Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182. E se você quer informações sobre os tratamentos, os melhores dias, os horários, agendamento, dá uma ligadinha lá no 2606-6220 ou no 2605-6865. Os telefones sempre estão disponíveis aí no vídeo, então se você não anotou, dá uma voltada, um pause e anota e liga lá, as meninas vão te atender e vão te orientar direitinho, tá bom? Dados os nossos recados, que você nos dê licença para adentrar na tua casa, convidando os nossos amigos da luz, ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, ao Doutor Antônio, e todas as fraternidades do bem e do amor, que eles possam vir nos intuindo, nos protegendo, limpando a tua casa, espargindo luz, força, alegria no teu lar, para que nessa proteção e nesse estado de vibração nós possamos dar início ao nosso bate-papo dos sábados. Graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar do quê? Como você reage às provas da vida, às adversidades, né? Ou aquilo que nós plantamos e estamos colhendo, como que é? E às vezes a gente não colhe o fruto que a gente queria, né? Mas tudo bem. Às vezes, porque a gente planta, às vezes, malcriação e quer receber louros, né? Como eu dizia, flores, e não é assim que funciona. Você vai receber conforme aquilo que você plantou, ou como você agiu, ou como você pensou, ou como você falou. Não tem fuga, tá? Não tem como fugir disso, nem para mais, nem para menos. O fato é, quando as adversidades se achegam, seja ela por provas, seja ela por questões nossas pessoais, ou falta de entendimento e de compreensão, o que você faz quando você está em desequilíbrio, por exemplo, emocional ou mental? Como você age? Você briga, você surta de catapora, dá chilique, né? Ativa o seu lado, não o seu lado criança, mas a sua infantilidade mental e espiritual, fazendo birra. Como que é? Então, sabe por que a gente decidiu falar isso? Porque é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas recorrem, e quando elas se acalmam, elas recorrem à prece ou as rezas, seja quais elas fossem. E isso é muito importante, né? Porque você, eu diria que é o estado inicial, porque você estabelece uma conexão com o plano espiritual da luz, e é isso que diz o livro dos Espíritos, e daí por que eu falei de prece, eu vou falar com base no livro dos Espíritos mais para frente. Então, lá ele fala assim, que você estabelece uma conexão inicial que se permite, às vezes, para um bom entendedor, sair desse padrão de desespero, de revolta, de manha, que a gente é muito ligado. Porém, e os espíritos vão interceder, te, às vezes, trabalhando no teu pensamento.
Porém, só isso não basta. Né? É aquela pessoa, ou o que ele quer dizer? Ah, a prece não tem valia? Não, tem valia sim. Lembra? Ela faz a conexão, te deixa mais apto e os espíritos vão interceder por você. Porém, não vão fazer por você. Então, aquela coisa de falar assim: olha, Senhor, me ajuda, Senhor, faz por mim. Então, não rola, tá? Ajudar, eles ajudam. Fazer por você, não vão fazer. Então, é aquela coisa. Ai, Senhor, eu preciso do emprego, né? Que eu estou desempregado, já estou passando necessidade, não sei, mas eu não mando um currículo, mandar currículo é coisa antiga, né? Não me inscrevi no LinkedIn, não fiz o meu portfólio, não faço, não corro atrás, não vou numa entrevista, fica difícil, né? Você quer o quê? Que Deus coloque a empresa, te veja no mundo, no meio do nada e dê para você o emprego. E daí entra também a lei do merecimento. Por que você merece mais que o outro se você não está fazendo a sua parte? Né? Então, tem todas essas coisas que são necessárias. Né? Então, a prece é importante, correr atrás das coisas é importante, se equilibrar, evangelho. E assim, não é só prece pedindo, né? Que a gente tem mania de fazer a prece como verdadeiros mendigos espirituais, né? Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo outro. E tá, e agradecer, e realmente estabelecer um contato, uma ligação, tá fazendo efeito? Ou você já pede esperando que a resposta seja assim? Inclusive, para mim passar para o Carlos, eu tenho uma questão 663 do Livro dos Espíritos que ela fala exatamente isso. Podem as preces que por nós mesmos fizemos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E daí que ele responde: exatamente o que eu falei. Não, não, né? E às vezes fala assim, como não? Eu sou uma pessoa tão boa, Deus não. Né? Ele fala assim, olha, o que vai ter? Eu lembro que o Carlos fala, a balança vai ter que ser equilibrada, de uma forma ou de outra. A forma, e eles vão ajudar como? Na forma. Você vai passar pelo seu teste, como que você vai passar? Em equilíbrio, com amigos espirituais, sem se desequilibrar, sem revolta, sem luz, sem atrair mais problemas, né? Ou ao contrário de tudo isso. É isso que ele fala. E daí eles explicam o seguinte, que na maioria das vezes a gente espera assim. Eu não sei você, mas eu também às vezes espero dessa forma. Senhor, eu tô com problema, me ajuda. Plim! E daí vem um anjo, um gênio e resolve. Ah, eu quero um carro. Ah, e aparece o carro na garagem. Ah, eu quero emprego. O emprego que ganhe bem, que eu não precise trabalhar 5 dias, que eu trabalhe 3 horas e que bata na porta da minha casa. E eles falam que não é assim que funciona. Que, na verdade, na maioria das vezes, o plano espiritual intercede muito, muito mais do que a gente imagina, porém de forma natural. Te intuindo, criando situações que às vezes você fala assim, ai, aconteceu do nada, ai, não, isso não foi Deus, aconteceu porque tinha que acontecer, né? E muitas vezes eles estão por detrás, auxiliando você, dando aquele empurrãozinho. Às vezes, assim, chega a pessoa e fala assim, você está desequilibrado, você está triste, não sei o quê, eu quero melhorar, eu quero melhorar. Chega a pessoa e fala assim, olha, você fez evangelho? Você sabe como funciona o evangelho? Olha, chegou a informação, chegou um vídeo do canal dos Tarefeiros, chegou a informação, eu vou lá, vou fazer um tratamento, vou saber o que é uma apometria, vou saber o que é uma desobsessão, vou saber o que é o evangelho ou o que é uma cirurgia espiritual, para que eu possa
fazer a minha parte, correr atrás, ou estar esclarecido de tudo isso? Bom, mas já falei demais. Agora eu vou passar para o meu amigo Carlos, que ele vai dar continuidade. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício, pessoal que está nos assistindo. É, é, Toda vez que a gente fala de comportamento é vespeiro, né? Porque, primeiro, que a crise de cada um é a crise de cada um, né? E às vezes a gente tem a mania de exagerar na nossa e relativizar dos outros, ou às vezes, ao contrário, né? Tem as pessoas que vêm no mundo, às vezes, para agarrar a crise de todo mundo e chorar. Como é que é? Que tinha um nome, né? Que a nossa avó falava, pessoal ia em velório chorar, né? Cidade pequena, tudo tem que é lá. Então tem de tudo, tem para todo gosto. Agora, quando a gente identifica aquela crise mesmo, e aquela crise, você falou, aquela crise normalmente que a gente amaldiçoa, mas é ela que é a nossa bênção, porque é ela que vai fazer a gente mexer as coisas que a gente não mexeria sem a crise, né? E a crise existe desde que o ser humano, o espírito se individualiza, porque, de novo, na marolinha a gente vai devagar demais. Tem que vir as crises e as ondas para a gente aprender. Só que nós temos comportamentos, às vezes, meio padrão, né? E você falou alguns de ajuda, eu vou deixar a ajuda até mais para o Maurício, eu vou tentar avaliar mais a questão do comportamento. A primeira coisa é que quando vem a crise mesmo, aquela que te desestrutura, te mexe emocionalmente, te arrasa, vamos dizer assim, ah, a primeira coisa que eu vejo que muitas pessoas fazem, às vezes, e que é temerário, é tomar alguma atitude no meio do fogo, enquanto a panela está fervendo, né? E raiva, mágoa, dor, desequilíbrio são péssimos conselheiros, péssimos, né? Quantas vezes a gente não vem a crise e você resolve dar rebater na mesma dose? E aí a coisa piora de uma forma muito grande, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é que tudo que acontece, a gente tem que procurar respirar um pouco, dar aquele tempo, tentar entender para começar a trabalhar um pouco a coisa com um pouco mais de calmaria. Ah, mas não, tem crise que é crise, mas não adianta. Todas elas, se você fizer as coisas no meio da quentura, você vai se arrepender e você não vai conseguir raciocinar de uma forma melhor. Então, a primeira coisa que eu vejo é que quando vem essas crises, a gente precisa recorrer a esses instrumentos para a gente primeiro ter um pouco de calma para olhar por isso, né? Olhar para essa situação. E a partir do momento que você consegue um pouco de calma, vai ser mais fácil, outros vai ser mais difícil, tudo aqui é aceito, né? Dentro do comportamento. A partir do momento que você consegue um pouco mais de calma, a gente vem para dois comportamentos que entram um pouco no que você falou. Um é o do super-homem. Eu bato no peito e resolvo tudo sozinho. Não tem situação que eu não seja capaz de resolver, né? Tem muita gente que enfrenta assim. Ah, fui eu que criei, ou mesmo que foi o fulano, eu sou melhor que ele, eu vou resolver, né? Nem repara muito nos atores que estão envolvidos naquilo. Porque muitas vezes a gente não é nem o ator principal daquela situação, né? Você pegou uma rebarba ali meio complicada. Aí tem a questão do super-homem, que é aquele que se fecha e fala: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de oração, eu não preciso de prece, eu não preciso de ir no tarefeiros, eu não preciso de um psicólogo, eu não preciso de conselho, né? Eu não preciso ouvir ninguém. Não adianta alguém vir dizer para mim que sabe o que eu estou sentindo porque não sabe. Então, tem esse tipo de comportamento complicado, né? E tem o outro, que é o que você falou, que é aquele que resolve: ah, eu não sou culpado de nada, então do mesmo jeito que veio, vai, né? E eu vou até rezar, até pedir para o meu mentor, mas vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada, né? Então, muitas vezes esses comportamentos, eles tomam grande parte da nossa reação com isso. E, na verdade, nós precisamos juntar as coisas, porque vai haver momento que realmente você precisa bater no peito e falar: vamos lá, vou resolver. E vai ter hora que você vai ter que ficar quietinho e esperar um pouco.
porque senão você entra, como eu falei, na fervura. Você quer resolver, e como você falou no gênio, você quer que resolva em 5 minutos, seja pela tua ação ou seja pela tua inanição, né? Então, nós precisamos sempre tomar muito cuidado, porque e muitas vezes nós nos envolvemos tanto no problema que a gente não enxerga o que ele está trazendo para nós, em termos de aprendizado, porque você entra naquela negatividade, naquela situação difícil. Então, Fábio, é difícil falar, porque, de novo, cada um calça o seu calçado. Mas você precisa de. Eu vejo sempre como coisas básicas e que servem para o Carlos e não tem que necessariamente servir para todo mundo. Você precisa se acalmar para olhar para a situação. Você precisa ter uma situação que eu considero multidisciplinar, né? Você precisa da oração, você precisa da ação, você precisa da ajuda do plano espiritual. Não adianta achar que você vai carregar sozinho. Agora, cada hora tem uma situação, não tem uma receita de bolo para resolver de uma vez. Tem é o aprendizado. Agora, se você não tiver uma condição de fazer um ataque multidisciplinar nisso, né? Ouvir pessoas. E às vezes é interessante, porque às vezes você está tão. E aí Deus, o plano espiritual, é tão bom com a gente, porque às vezes você está sem saída nenhuma e a saída vem da porta que você jamais imagina que ela viria, né? Daquela pessoa que às vezes você não conversa muito, ou que você não gosta do que ela pensa, do que ela fala, e aí é ali que está a grande saída. Então, tem que haver, no meu ponto de vista, calma para você olhar e ver uma situação para como você pode agir. Tempo, mas esse tempo gozado que a gente vai desenvolver, é tudo relativo, né? Porque quando você fala em tempo, pode vir para o cara folgado esperar 10 anos e para o afoito não querer esperar os 5 minutos, que talvez a resposta esteja no sexto minuto, né? Então, é sempre. Eu acho que a reflexão, e como você disse, em todo momento, se você está pedindo ajuda, mas pedindo ajuda de uma forma inteligente e percebendo a ajuda. Porque muitas vezes também o nosso orgulho pede ajuda, mas a gente não repara na ajuda, ou quando a pessoa ajuda, vem três, quatro coisas que você simplesmente não quer fazer. E você deixa de achar que aquilo é ajuda. Não, 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 não. Né? É o que eu falo sempre. Eu sou uma pessoa um pouco dura com as coisas, principalmente quando é para resolver, né? Porque se é para resolver, é para resolver. E às vezes a pessoa vem, mas o que você faria nisso? Não, eu faria assim, assim. Não, mas eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Bom, então não faça. Eu não disse para você fazer, você perguntou o que eu faria, né? Então eu faria isso, eu não estou dizendo para você fazer isso. Então, muitas vezes, é o que eu falo, as pessoas pedem a opinião ou o conselho, mas não sei se elas estão muito certas de que elas querem ouvir, né? E que elas querem mais até fazer. E, de novo, não é quando você pede ajuda, a gente tem que parar de achar que pedir ajuda é pedir a solução. É pedir para a pessoa explanar a experiência dela em relação àquilo. E que muitas vezes o teu caminho vai ser uma mistura do que um, dois, três falaram, do que uma intuição veio, e você vai criar o seu, porque ele não tem que ser igual, como a crise não é igual de cada um. Mas aí, para ver os grandes caminhos de solução, ele já sorriu lá, ele já sabe que a batata quente vai para o colo dele, dos caminhos de solução das grandes crises da nossa existência, né, meu amigo Maurício? Olha, Carol, você falou a batata tá bem quente mesmo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carol. Bom dia, Fabinho. Bom dia, pessoal que está nos assistindo aí. Você sabe que quando a gente olha isso, a gente fala, meu Deus, o que que nós devemos fazer, né? Muitas vezes, você já até colocou algumas situações interessantes. Primeiro ponto, tomar decisão com faca no pescoço não vai dar certo, né? Com raiva, com bronca, com mágoa, né? Tá tomando a decisão ali no olho do furacão é complicado. Realmente não dá para. A gente fala, né? A crise vem, você tem que
fazer o quê? Você tem que enxergar. A gente sempre fala o seguinte para todos aqui, né? Para todo problema tem solução. Senão não teria problema. Outro ponto que a gente sempre fala que é importante, né? Se todo problema tem solução, como que você vai buscar essa solução? De que forma que você vai buscar essa solução? Então, guarda essa questão. Um outro ponto importante, você jamais perder a esperança. Não perca a esperança. Só que você tem que manter-se em alerta. Tem que estar atento, tem que estar, o que o Carlos e o Fabinho falou, tem que estar alerta. Quais são as intuições que estão vindo? Quais são as dicas que estão vindo? Quais são os caminhos? O que está acontecendo ali que a coisa está para poder trazer uma solução para ti? Outra coisa, você olhar o problema de fora. É difícil, você está no problema, você tem que dar um passo para trás, enxergar e tentar achar a solução. E o outro ponto, que é muito importante, a gente sempre coloca aqui, dê o primeiro passo. Às vezes é muito difícil, às vezes o orgulho não deixa, às vezes o medo não deixa, às vezes a tristeza não deixa, mas tem que dar o primeiro passo. Porque o plano espiritual está lá, ele só fala, dá o primeiro passo, que o restante a gente acomoda aqui. Aí quando você dá o primeiro passo, abriu, que o Fabinho, o Carlos falou, abriu aquela porta que você não esperava, aí você vai por ela e a solução está ali. Então, dê o primeiro passo para o caminho dele. E a gente sempre brinca aqui, ligue o GPS espiritual. Quando você liga o GPS espiritual, o seu Waze vai te indicar qual é o melhor caminho a seguir. Às vezes, a gente vai pelo Waze e ele entra nos caminhos meio tortuosos aí para poder chegar mais rápido, mas nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Então, o que a gente sempre coloca, e uma coisa que a gente sempre põe aqui, calma e tempo. A partir do momento que você tem calma e dá tempo ao tempo, lógico que você não vai ficar esperando na eternidade, obviamente, né? Mas um tempo razoável. Isso caracteriza o quê? Que você tem fé, que você está acreditando, mas não é aquela fé sentadinha, esperando, é aquela fé que você está tomando, você está fazendo a sua parte. A gente sempre fala, né? O plano espiritual sempre diz, faça a sua parte. O restante, a gente vai acomodando, a gente vai ajudando aqui da melhor forma. Mas a sua parte, às vezes, precisa ser trabalhada. O que é ser trabalhado? Trabalhar, às vezes, a paciência, trabalhar, às vezes, a perseverança, trabalhar, muitas vezes, a sua calma, trabalhar a sua persistência, trabalhar, né, você saber dar tempo ao tempo, mas você sabe, ó, tem que dar um tempo para a pessoa definir ou você decidir. Então, há uma série de coisas. Mas, para tudo isso, como que você consegue chegar em tudo isso? Às vezes é muito difícil, às vezes você está numa situação bastante complicada, você fala, meu Deus, o que eu faço? Eu sempre brinco aqui, quando a gente fala que a gente está recorrendo às orações, recorrendo às preces, recorrendo às rezas, aí cada um dá o nome que achar melhor. Meditação. Então, por exemplo, você está numa discussão acalorada, seja na família, seja no trabalho, seja onde você estiver. Vai adiantar gritar? Normalmente quem grita é que já está perdendo a razão. Não vai resolver gritar. Muitas vezes dá muita vontade de gritar, pular no pescoço, sair socando. Nós somos seres humanos e isso, não digo que seja natural, né? Mas somos seres humanos e estamos em constante aprendizado. E às vezes dá vontade mesmo de pular no pescoço. Mas aí você tem que pensar na responsabilidade. Para toda ação, acho que o Fabinho até colocou, para toda ação tem uma reação. Se você pular no pescoço, está arriscado a pessoa também pular no seu pescoço. E aí? Se você gritar, a outra pessoa também pode gritar. Será que vai resolver o problema? Não vai resolver. Você vai, se bobear, agravar o problema. Em vez de solucionar, vai agravar mais. Algumas situações, eu sempre coloco o seguinte, às vezes é melhor você ficar quieto, igual o Carlos falou, você fica quieto, espera a poeira baixar e depois vai e tenta solucionar a situação. Quantas vezes eu olhei e falei, o que eu faço? Preferi ficar quieto e depois a gente foi e resolveu. Tem situações que você foi lá e meio que enfrentou, bateu de frente, não digo gritar, mas você foi firme numa situação e aí aquilo também ajudou. Então, o que o cara falou, cada um vai ter o seu momento, mas como você enxergar esse momento, como você enxergar que o melhor caminho é o A, o B, o C, o caminho do meio, da esquerda ou da direita? É você estar sempre em conexão com o plano maior, estar sempre, né, em prece. E aí a gente sempre tem algumas coisas que fala aqui, né? E no Evangelho coloca isso, pedi e obtereis, bater na porta e ela se abrirá. Mas para isso, você precisa bater na porta. Para isso, às vezes, você precisa pedir com humildade, com simplicidade.
Não igual um pedinte, igual o Fabinho colocou aí, mas sim aquilo que realmente é necessário para você, aquilo que realmente você precisa. E aí você pede conexões, pede uma dica, pede uma orientação, pede abertura de caminhos, pede que ilumine seus caminhos para que a coisa flua. E aí, muitos vão fazer uma meditação, outros vão fazer o evangelho, outros vão fazer prece. Poxa vida, igual o Fabinho falou, pô, vou lá no Tarefeiros para eu tomar um passe, entrar em conexão lá com o plano maior, porque lá é um ambiente preparado, lá você vai se reenergizar, você vai se recompor, e aí, de repente, lá você está ali com a calmaria, seu problema meio que você, né, esqueceu, aí, de repente, vem a solução. Quando você sai de lá, você fala, nossa, ainda bem que eu vim aqui, encontrei a solução, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha como muda, porque às vezes você precisa mudar de ambiente, precisa sair daquele ambiente que está meio tumultuado e com o ambiente mais tranquilo, tal, passou a energia para você se reconectar. Então, olha quantas coisas boas que nós temos para encontrar essa solução. Por exemplo, teve o trabalho, os pretos velhos sem essa semana na outra. Pô, um trabalho legal, bacana, um trabalho forte, um trabalho com bastante energia boa e positiva. Você sai recondicionado, vamos chamar assim, reenergizado. E aí você fala com aquela coragem, com aquela energia boa, com aquela energia possível para poder enfrentar as situações e enxergar a solução. Então, é o que a gente sempre fala, que o Fabinho colocou no início. Como você reage aos desafios e diversidades da vida? Sempre vai ter desafios, sempre vai ter diversidade, sempre vai ter situações para serem solucionadas. Como você vai enfrentá-los, vai da sua, vamos chamar assim, da sua fé, da sua calmaria, da sua energia boa, né, daquilo que você fala, bom, o que eu estou aprendendo com isso? A gente sempre coloca aí nos tarefeiros, nós inteligentes sempre fala, e o doutor Antônio coloca, o que você precisa aprender com essa situação? E aí, quando você enxerga que eu preciso aprender a me controlar mais, eu preciso aprender a ter paciência, eu preciso aprender a controlar mais as finanças pessoais, eu preciso aprender mais a controlar as finanças do dia a dia, eu preciso aprender mais a tratar bem as pessoas, ou pelo menos, quando a gente fala tratar bem, é ser educado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ser educado, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa, né, bacana. E aí, você vai aprendendo com cada situação. E aí, quando vê outras situações, você sabe lidar de uma forma mais tranquila, mais calma, e você sabe que tem a solução. Então, é isso que a gente coloca aqui para vocês, né? Como que você deve reagir? Com calma, com serenidade, com paciência, com tolerância, né? Com fé. Então, tudo isso são atributos que você precisa estar sempre inserido em você. Porque os atributos negativos estão aí também. Então, qual deles você vai escolher? Às vezes, os atributos negativos, você fala, não vou fazer, tem que fazer isso, está fora da barraca. Será que isso vai resolver? Não vai resolver e vai agravar muito mais. E aí, quando você resolve com calma, você percebe que, ainda bem que eu resolvi com calma. É isso, gente. É isso que a gente tem para passar aí para vocês. Como reagir? Reaja com calma, com paciência, com serenidade, né, com equilíbrio e com paz no coração. É isso que a gente passa aí para vocês, tá bom? É isso aí, Maurício. Bom, gente. Então, primeiro, seguinte, né? Nas situações adversas da vida, né? A gente, por costume, a gente fala enfrentar, brigar, né? Mas, na verdade, se você parar, não é enfrentar, né? É aprender, aprender. Porque se é um retorno de algo, o que a vida está esperando de mim, né? O que eu posso melhorar e o que eu tenho condições hoje de melhor para resolver isso. Porque também, e a gente já falou isso em outras palestras, se forçar a fazer uma coisa que você não está pronto, né? Ser antinatural, que você não conseguiu assimilar e tá tudo bem, e não consegui fazer e tá tudo bem, também vai contra, né? Porque entra no nível da frustração. Eu teria que resolver como Chico Xavier resolveria. Não, você tem como resolver como o Fábio resolve, no melhor do Fábio, no que ele sabe, no que ele pode, no que ele tem condições, se permitindo, claro, subir um degrau a mais, né? Não é o lado B do Fábio, o lado fúria do Fábio, mas
aquilo que ele tem de bom e conectado com esse plano espiritual, com a intuição, para que eu avance uma casa, né? Então, conforme o Carlos disse, é muito sério, né? E é muito difícil a gente falar de comportamento, porque nós temos os nossos próprios comportamentos, limites, a nossa régua, então, mas a gente tenta nortear com base na espiritualidade, no que a gente conhece, no que a gente estuda, no livro dos Espíritos e de todo o Pentateuco aí, e da história também, né? E fica, é meio clichê, mas tem um filósofo que as pessoas às vezes usam ele, ou tem uma visão dele meio errada, mas ele fala o seguinte: não é o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com o que a vida fez com você. O que é que você está fazendo? A situação está aí, mas o que é que você está fazendo? Ou você vai sentar em cima disso, deixar virar uma mágoa, deixar virar uma doença, deixar virar um problema maior e continuar reclamando, né? Ou continuar se frustrando. Então, pensa nisso, tá? Que nós possamos encerrar pedindo ao nosso Mestre Jesus para que ele te oriente, para que ele te intua, para que a mão de Deus te guie por caminhos de luz, para que nos teus desafios você possa se sobressair, ligado, amparado por todo o plano espiritual. Que amigos espirituais do bem verdadeiramente possam te dar apoio, te dar energia mental, espiritual e física para que você siga em frente sem esmorecer. E sob essa proteção que nós possamos ficar hoje e sempre, graças a Deus. Um abraço, até semana que vem. Não se esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo, tá bom? Tchau, tchau.